Fala, minha galera, sejam bem-vindos a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, nossa playlist sobre treinamentos de informações aos trabalhadores de segurança e saúde do trabalho continua. Esse é o nosso episódio de número 5. Aqui iremos falar sobre riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho. Sejam todos bem-vindos. O que são riscos ocupacionais? Observe que são todos os riscos encontrados no ambiente de trabalho que possam oferecer mal à saúde e à integridade física dos trabalhadores. Assim sendo, podemos dizer que qualquer situação que ofereça perigo ao trabalhador é considerado sim o risco ocupacional. Dentre eles está elencado na NR9 os riscos físicos, os riscos ergonômicos, riscos de acidentes químicos e biológicos. Dentro desse contexto, então, para mim falar sobre os riscos existentes dentro de uma localidade de trabalho, eu preciso também distinguir o que é uma doença profissional. Assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, galera, peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Galera, trocando em miúdo, a doença profissional ela tem que estar ali, ela tem que ser desencadeada pelo exercício do trabalho. Olha só, eu trabalho pegando caixas, por exemplo, nessa imagem aí. Observe que existe uma predisposição natural para que eu desenvolva ali uma hérnia de disco, um problema ali na região lombar, um problema de coluna, com certeza. E isso aí é uma doença profissional. Já a doença do trabalho, observe que ela é entendida aquela que é adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Galera, a doença do trabalho, observe que ela está com relação aprofundada na função de condições especiais. Por exemplo, aqui eu botei esse frentista. Observe, existe uma tendência dele desenvolver um problema respiratório. Por quê? Porque a função que ele exerce, existe ali uma condição especial, que é mexer com material ali tóxico, né? Gasolina, álcool, diesel, dentre outros gases. Então, observe, meu querido, que existe uma predisposição natural para esse cara desenvolver um problema respiratório, um problema pulmonar. Ah, Tom, mas ele usa um filtro químico, ele usa uma máscara, eu sei disso, mas sempre lembrando que o EPI ele não impede a lesão. Ele não impede a lesão, ele minimiza um trauma. Se ele tiver de desenvolver um problema respiratório, ele vai desenvolver em função das condições especiais do trabalho. Beleza? Observe que na doença profissional, isso tem a ver com o exercício do trabalho. Beleza? Aquele serviço que eu pratico, aquilo que eu faço, né? Se eu dirijo muito tempo sentado, se eu pego peso, então se eu trabalho muito tempo digitando alguma coisa. Já na doença do trabalho, ela tem a ver com o ambiente, certo? O ambiente que eu estou é um ambiente tóxico, o ambiente que eu estou é um ambiente perigoso. Não necessariamente o que eu faço é perigoso, porém, aquele meio, aquele ambiente me traz graves problemas, graves riscos para a minha saúde. Pessoal, eu botei essa imagem aqui desse rapaz para a gente fazer um contraponto. Observe que, enquanto eu falo de condições especiais, observe que esse profissional aqui, dificilmente ele vai desenvolver um problema respiratório, porque o ambiente onde ele está não condiz com situações, com agentes químicos ou biológicos que possa trazer a ele ali algum problema respiratório, por exemplo, correto? Então observe que ele trabalha sentado digitando. O que ele pode desenvolver, na verdade, seria uma doença profissional, conforme você vê nessa imagem aí, um problema aí de Lerdort, né? Conforme você vê na imagem aí, essa senhora já sentindo dores ali nas suas mãos
devido muito tempo nessa posição aí, ó, de digitação. Segundo o Ministério do Trabalho, todos os riscos ocupacionais existentes podem ser divididos em 5 tipos, que é o que eu falei: risco químico, risco mecânico, risco biológico, risco ergonômico e físico. Observe que no risco químico eu vou ter ali presença de substâncias que podem ser absorvidas pelo organismo do trabalhador pela via respiratória ou de forma cutânea por baixo da pele ou também no trato digestivo. O cara pode ingerir ali acidentalmente aquele produto químico, correto? Então isso aí seria o risco químico naquele ambiente. O que seria o risco biológico? São micro-organismos que apresentam algum tipo de ameaça à saúde do trabalhador. Pode ser bacilo, pode ser bactéria, pode ser fungos. Então, ambientes que eu tenho esse tipo de situação, ali eu tenho risco biológico. Já o risco ergonômico é qualquer atividade que possa causar dano à integridade física do trabalhador. Basicamente, eu costumo dizer que a ergonomia é a relação entre homem e máquina, entre homem e equipamento. Então, qualquer atividade que possa causar dano à integridade física do trabalhador, ali eu tenho um risco ergonômico. Bem como o risco físico, que é aqueles que necessitam de uma forma de energia para existir. Olha só, o risco físico, ele não pré-existe simplesmente. Eu preciso de algum meio que o propague. Logo, eu tenho, por exemplo, o ruído, que eu preciso de algo que faça barulho. As temperaturas extremas, eu preciso ter uma máquina que esquenta demais, eu preciso ter uma situação que me traga ali um calor excessivo. Pressão, umidade, radiação, são elas ionizantes ou não ionizantes, também são tipos de radiações e vibrações. Observe que todo esses tipos de situações eu preciso de algo que o faça propagar-se. Eu preciso de algo que o propague. Já o risco mecânico, galera, são aqueles que colocam o trabalhador em situação de vulnerabilidade, podendo ter ali, por exemplo, o seu bem-estar físico ou psíquico afetado. Galera, risco mecânico, traduzido em miúdo, são os riscos de acidentes. Uma queda, é um objeto que cai na minha cabeça, é um acidente, risco mecânico. Beleza? Então é o risco de acidente. Aqueles bem falados dentro de construção civil. Galera, observe que é um material bastante bacana. Sempre com o oferecimento dela, da Segvita, né, galera? Sempre postando material interessante. É bom você estar deixando seu like. É bom você deixar seu comentário, sua sugestão, sua opinião ali. Ou até uma crítica. Estamos abertos a isso daí. Segvita, segurança, vida e trabalho.